Jazakallah khair, Sheikh, para esses ensinamentos. Nós temos tido o hábito de lançar algumas folhas no caderno da circular para que os irmãos coloquem as perguntas que estão de gerir o tempo. Então temos aqui o resultado da circulação dos papéis, mas mesmo assim, se alguma coisa aqui sobrar e se o tempo nos permitir, havemos de abrir exceção para aquele irmão que se sentirem satisfeitos para que coloque essa pergunta, de modo a termos a oportunidade de termos esclarecimento. Dos papéis que eu tenho aqui, não sei dizer ao certo quantas perguntas temos, mas eu vou passar a ler de acordo com a ordem dos papéis que eu tenho. Não sei qual seria o melhor critério, seria ler a pergunta e depois responder. Acho que essa seria uma das melhores formas. Então, a primeira pergunta que a comunidade coloca é: se a mulher tiver cabelo muito longo, que chega a incomodar ao pentear, o Islã permite diminuir ou cortar? Eu acho que não seria a pessoa certa para responder esta pergunta. Começaram bem, portanto, não se admirem quando eu for a dizer não sei, não sei, não sei. Imam Malik, rahimahullah, um dos grandes sábios, autor de uma das grandes escolas, numa sessão dessas perguntas e respostas, foi colocado 40 perguntas e ele não respondeu nem sequer a metade. 3 ou 4 perguntas que ele respondeu, ia dizendo não sei. E faz parte do conhecimento a pessoa dizer quando não sabe, Allahu A'lam. Portanto, eu sei que a mulher é proibida de cortar o cabelo, e o único momento em que ela pode cortar o seu cabelo é quando ela for para Umrah ou Hajj, ela corta um pouquinho as bordas do cabelo. Portanto, esta é a norma no Islã. A mulher não corta o cabelo, a não ser por uma necessidade extrema. Sempre que estivermos diante de uma necessidade extrema, o Sharia teve um outro procedimento. O que significaria uma necessidade extrema? Por exemplo, ela tem de fazer uma cirurgia na cabeça, ou ela tem problemas na cabeça, feridas, e a forma de resolver esse problema é cortar, rapar o seu cabelo. Aí há permissão. Portanto, é diferente ela cortar as pontas para fazer com que o cabelo desenvolva da melhor forma. Simplesmente as pontas. Mas cortar o cabelo porque acha que o cabelo lhe incomoda, isso não será permissível. Portanto, há cabelo das nossas irmãs, algumas que o seu cabelo cresce de uma forma que, de facto, possa lhe deixar um pouco desconfortável. Portanto, hoje temos certos produtos que podem se aplicar para fazer com que ela fique ainda mais atrativa para o seu esposo. Portanto, há esta permissibilidade de arranjar mecanismo de cuidar do seu cabelo e não necessariamente ter que cortar o cabelo. Jazakallah khair. A segunda pergunta da comunidade: existe impedimento ou impermissibilidade em atribuir o apelido da família como primeiro nome a uma criança? Exemplo, família Abu Bakr, atribuir o bebê o nome de Abu Bakr. Vou repetir: existe impedimento ou impermissibilidade em atribuir o apelido de uma família como primeiro nome a uma criança? Exemplo, família Abu Bakr, atribuir ao bebê o nome de Abu Bakr. Não há nenhum problema quanto a isso. E o nome, quem sabe que este nome é pela família, são os familiares. O importante é dar um bom nome. Se é família Abu Bakr, família Ibrahim, família Fonseca, família Tariq, Abdurrahman, não há nenhum impedimento. A única recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós temos que dar bons nomes aos nossos filhos. Dar bons nomes. Nomes bonitos é o que somos incentivados a fazer. Portanto, se é da família, se é de onde for,
não há nenhum impedimento, desde que tenha um significado bom e positivo. Jazakallah khair. A pergunta seguinte, sobre o salat. Até que ponto o facto de estarmos encostados invalida o salat? Estarmos encostados, penso que é um ombro a ombro, o pé, ou sei lá, mas dá-me a entender isso. Até que ponto o fato de estarmos encostados invalida o salat? Eu gostaria de frisar algo aqui, que as perguntas, começando a primeira pergunta do cabelo, a questão, qual foi a primeira coisa que falamos? O cabelo, e depois falamos do nome. Sim. Foi importante, foi melhor assim, dar esta oportunidade de vocês colocarem as questões, porque eu não viria aqui falar de cabelo. Então foi bom, já passam a saber, num momento deste, cada um deve aprender. E, por mais que a tua intenção tenha sido outra, talvez passar tempo porque está de jejum, neste tipo de ajuntamento, onde Allah e o seu mensageiro está sendo falado, está sendo mencionado, Allah subhanahu wa ta'ala tem anjos que o trabalho desses anjos é de circular em lugares. O trabalho deles é este. Cada anjo tem sua função. Tem anjo, o trabalho dele é só fazer ibadat. Só. Desde que Allah criou até o Qiyamah. Ele só está a fazer ibadat. Anjo não come, não dorme, não tem nada disso. Não tem necessidades como os humanos. O trabalho dele é só fazer ibadat. Portanto, tem anjos que estão a fazer ibadat. Tem anjos que estão conosco para cuidar de nós. Alguma coisa má para acontecer, o anjo está lá para proteger. Tem anjos que o trabalho dele é distribuição, não é? De rizq, por exemplo. Cada um tem sua tarefa. Jibril, a sua atividade, trabalho, era trazer a mensagem para os profetas. Portanto, mas quando nós estamos aqui neste ajuntamento, existem anjos específicos que o trabalho deles é procurar lugares onde Allah e o seu mensageiro está sendo mencionado. Quando eles chegam, quando um encontra, chama os outros. Halummu ila hajatikum. Venham para aquilo que vocês estão à procura. É aqui onde vocês devem estar. Então, eles habitam esses lugares. Depois, eles perfilam-se até Allah subhanahu wa ta'ala. Estendem as suas asas até Allah subhanahu wa ta'ala. E eles dizem, oh Allah, no tal masjid. Esse masjid chama-se? Masjid al-Iman. Al-Iman. Masjid al-Iman. Está lá fulano, ciclano, beltrano. Estão todos lá. Estão lá a falar de ti. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, mas por que eles não fazem isso? Então dizem, Allah pergunta, mas eles me viram? Não. O que eles querem? Querem Jannah. Eles já viram Jannah? Não. O que eles pedem refúgio do inferno? Eles já viram o inferno? Não. E se vissem, aumentariam ainda mais esforço e dedicação na sua adoração. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz para os anjos, eu faço-vos testemunha. Eu faço-vos testemunha que eu perdoe a todos eles. A todos eles. Um anjo diz, mas lá está alguém que a intenção não é de aprender, não é de fazer dhikr, não é nada disso. Tem outra intenção. Então a resposta é, hum qawmun la yashqa jalisuhum. Esse é um ajuntamento que ninguém fica privado. Mesmo a tua intenção tendo sido outra, mas você também alcança o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós estamos aqui, viemos por aqui, eu podia estar a falar, não é? Já ganha recompensa. Mas outra coisa é você ficar aclarado com aquela dúvida que você tinha. Então, eu até posso sugerir, sempre que vocês tiverem alguém aqui a falar, criem este intervalo, né, de perguntas e respostas, dependendo do orador, se quiser responder. E não pensem que ele vai saber tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Ele até merece elogio se ele aparecer e dizer que eu não sei a resposta.
Mas seria uma traição você dizer que não sabe enquanto sabe. E se não saber, é normal, é a maior honestidade que a pessoa terá para com o deen de Allah subhanahu wa ta'ala, porque esse deen é uma amana. Nós não somos dono do deen. Estudamos um pouquinho, uma gotinha. Por isso estamos aqui a tentar transmitir isso. Por isso eu lembrei, se quisesse eu simplesmente fazer aqui uma palestra, eu não podia pensar que tem que falar de cabelo da mulher. Não podia pensar desse nome de Abu Bakr. Se pode dar o nome da família Abu Bakr. Portanto, indo para a terceira questão, quanto invalida o salah encostar os ombros? Se invalida. O não encostar. O não encostar os ombros. Ok. Eu estava já a sentir uma pergunta muito estranha. Primeiro, nós somos incentivados. Isso eu pessoalmente tenho incentivado bastante. 2 aspectos. Antes de começar o salat em congregação. Todos nós, o que temos que fazer logo que nos posicionamos na fila é endireitar a fila. Endireitar a fila. Este é um sunnah muito negligenciado. Até os imãs não se preocupam com isso. Entrou, parou aqui, à frente, o muadhin fez iqama, Allahu Akbar, começou a salat. Contra a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam endireitava as filas. Levava tempo a endireitar as filas. Ele próprio ia no lugar por lugar. Irmão, venha para frente. Recua um pouquinho. Teu peito está mais para fora. Vai mais para trás. Vai mais para frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Abu Bakr, Umar radiallahu anhu. No tempo de Umar radiallahu anhu, Umar fazia a mesma coisa. Saía, indicava 2 pessoas na primeira fila, uma pessoa à esquerda, outra à direita, para ver se as pessoas estão à direita. Na segunda fila, e assim sucessivamente, certificar se todos estão enfileirados, se estão direito na fila. É o que nós temos que fazer. Primeira coisa que todos nós temos que fazer, ver. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Vocês devem endireitar as vossas filas. Se vocês não fizerem isso, Allah subhanahu wa ta'ala irá criar divisionismo entre vós, desentendimento entre vós. Então é um sunnah grande que nós temos que obedecer. E isso como é que é? É você encostar os teus calcanhares estarem na linha, não é? Os calcanhares, não a parte frontal do pé, os calcanhares estar na linha e o teu ombro estar encostado, o ombro no seu irmão. É assim que tem de fazer. E se nós não fizermos isso, e se deixarmos um espaço, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que no salat existe um shaitan que se chama de Khinzab. Khinzib ou Khinzab. Que trabalho desse shaitan é de entrar entre os safos para desconcentrar os musallis. Ele vem e começa a dizer para a pessoa: lembra-se disso, lembra-se daquilo. Ele começa a recordar até coisas que você não recordava antes. E ele perde a concentração no salat. Então, nós temos que perfilarmos, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o hadith vem que kana yamassu ala manakibina. O profeta até encostava os nossos ombros para ver se nós estamos direito. Então, é a sunnah, é assim que temos que fazer quando estivermos fazer salat em congregação. Ombro com ombro, né? E alinhado, estarmos completamente direitos no nosso saf. Jazakallah khair. A pergunta a seguir do irmão da comunidade quer saber se existe dua para iniciar o tahajjud. Não existe nenhum dua para iniciar o tahajjud. Portanto, não existe nenhum dua para iniciar o salat. Você inicia com a intenção que você tem, vai começar a fazer salat. Este pensamento que vai na tua mente, que te faz levantar para iniciar o salat, é niya. Niya, é isso. Intenção, niya, não é aquilo que nós falamos verbalmente antes de começar o salat. Nawaitu an usalli rak'atayn, salatul fajr, zuhur, isha, maghrib, o que for. Niyat não é isso. Niyat é aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Eu quero fazer isso. Vou fazer salat al-zuhur. Vou fazer. Isso é niyat.
A intenção é suficiente para nós iniciarmos qualquer que seja o ibadat para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. A pergunta a seguir. Gostaria de saber como ser um muçulmano perfeito. O que se passa? Por que estão todos aqui? Porque eu vou responder isso e vamos chegar na hora da Asr a falar como ser um muçulmano perfeito. Simples, muito simples. Um muslim perfeito é seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para fazer. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." A nossa submissão e obediência a Allah e o seu mensageiro não é para alcançar o Jannah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Todo meu ummah entrará no Jannah. Todo meu ummah entrará no Jannah, com exceção daquele que se recusa de entrar no Jannah." Então foi dito: "Waman ya'ba ya Rasulallah?" Quem pode se recusar de entrar no Jannah, o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ata'ani dakhala al-Jannah, wa man asani faqad aba." Aquele que me obedecer entrará no Jannah, e aquele que me desobedece, esse rejeitou, recusou de entrar no Jannah. Ser um muslim perfeito é você seguir aquele exemplo que era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Coran estatui: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." No ser de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um excelente exemplo a ser seguido. Portanto, para ser um bom muçulmano é seguir na íntegra aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, disse, consentiu. Portanto, assim nós seremos um bom muçulmano. A pergunta a seguir da comunidade. Quando estamos perante o Salat Witr, saindo do Rukun, é necessário dizer Sami Allahu liman hamdah ou deve ir logo ao Du'a? Vou repetir. Enquanto estamos perante o Salat Witr, saindo do Rukun, é necessário dizer Sami Allahu liman hamdah ou deve ir logo ao Du'a? Aqui não está referenciado do imam ou muqtadi. No Salat, nós temos as partes que nós todos temos que proferir, não é? Você como imam, você tem de dizer Sami Allahu liman hamida. Você está a rezar, está a fazer Salat sozinho, você tem de dizer Sami Allahu liman hamida. O ma'mum, o muqtadi, diz Rabbana lakal hamd, ou Rabbana wa lakal hamd, ou ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Isso mesmo. Este é um grande dhikr que todos nós temos que aprender quando voltamos do ruku. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Quando o sahabi fez este dhikr ao voltar do ruku, depois o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: quem que proferiu essas palavras? Alguém respondeu: fui eu, o profeta de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu vi tantos anjos apressarem, todos queriam registrar a recompensa desde que recitou essas palavras, simples e fáceis. E nós temos que criar o hábito de aprender. Há uma consequência muito grande por nós não aprendermos. A cada dia que nós estamos diante de conflitos maritais, até maritais, nós vemos o problema das nossas irmãs, em particular, não aprenderem, não é? E a forma, não é? do regime que fazem no seu contrato antenupcial. Eu não estou para falar disso, podia arranjar outro momento para falar disso, mas a consequência de não aprender é tão grande, que quando chega o momento do divórcio, em particular, subhanallah, nós nem sequer imaginamos as consequências. Aquelas duas pessoas que viviam juntas este tempo todo, naquele momento, a falta do saber, no momento em que todos estavam simplesmente mergulhados no amor, a consequência depois é grave. Portanto, temos que aprender esse dhikr. Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan, fi. Ou não vou falar do mais difícil. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Olha, Ismael está a olhar para o outro.
Dizer que aquele pequeno, eu não sei, ainda está a aumentar este grande. E ele vai cortar aqui. Este vídeo que ele está a fazer, ele vai cortar. Mas está aqui a olhar o Shafiq. Dizer, olha, esse chefe, tem coragem. Mas temos que aprender. O imam volta do ruku. Tem esses adhkars todos por fazermos. Não é aquela pressa. Voltou do ruku, logo para a sájida. Solá invalidou. Solá invalidou. Nosso solá deve ser tranquilo. Calma. Tranquilo. Ruku. Tranquilo. Não é? Qiyam, tranquilo. Ruku, tranquilo. Calma, tranquilo. Sájida, tranquilo. Jalsa, tranquilo. Sájida, tranquilo. Jalsa, tranquilo. Se nós fizermos a expressa, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fica até só no Allahu Akbar, Allahu Akbar, sem voltar. Não está a fazer nada. Não está a fazer nada. Solá não vale. Sahabi fez isso na frente do profeta. O profeta, quando ele terminou, eu cumprimentar o profeta Sallam diz, Salli, fa innaka lam tusalli. Faça solá, porque tu não fizeste solá. Estou simplesmente a sair um pouquinho, porque quando chegamos nessa parte de solá, eu sempre perco o meu tempo. E faço questão de o fazer. Porque as pessoas fazem mal solat. Estão com pressa de fazer solat. Solá, quando termina, escutem bem, irmãos, quando o solá termina, quando nós fazemos o solá e o solá termina, se este solá for mais mal feito, este solá vai lá, não é? Para lá, não é? Este solá é embrulhado num pano preto, sujo, e é lançado na cara daquele que fez o solá. Não foi válido. Allah é puro. Allah não aceita senão aquilo que é puro e bem feito, como Allah quer. Não há por acaia. Não. Não. Você tem de fazer bem. Portanto, um dos momentos que é despachado é quando voltamos do ruku. Vai para a sajda. Voltou logo. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Não tem pressa, irmão. Não tem pressa. Tua pressa vai descansar depois lá. Tem muito tempo lá para você depois aproveitar. Sabe onde, não é? Isso. Tem muito tempo lá que você vai aproveitar. Faça o salá tranquilo. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Imam diz Sami Allahu liman hamida. Depois diz Rabbana lakal hamd. Ma'mun diz Rabbana lakal hamd. Depois faz esse adhkar. O kunut, o dua kunut, que está a referir, é o kunut. Portanto, depois faça o kunut. Portanto, Imam Shafi é um dos ulama, obviamente, que diz que tem o kunut al-witr na segunda quinzena do Ramadã. Portanto, o witr faz o dua, o kunut. Portanto, é depois do ruku, mas tem que dizer Sami Allahu liman hamida. Como é que vai voltar do ruku? Se não dizer Sami Allahu liman hamida. Jazakallah khair pelo esclarecimento. A pergunta a seguir de um dos irmãos da comunidade: será que é makruh ou haram escovar enquanto está de jejum? A questão é subjetiva, é ambígua, aliás. Escovar o quê? Escovar os dentes. Portanto, não é makruh. Não é makruh. O profeta sallallahu alaihi wasallam usava o miswak. Mesmo estando em jejum, que é escovar os dentes. A pergunta é: pode-se usar pasta dentífrica escovando os dentes, estando em jejum? Alguns ulamás dizem que não é aconselhável. Não é aconselhável para a pessoa estar de jejum, em particular, correndo o risco de engolir, não é, a pasta. Mas outros dizem, se a pessoa tomar a precaução, não é, e usar a pasta dentífrica, não invalida o jejum nesta condição. Portanto, isso entramos aqui na subjetividade. Então, uns dizem que não pode, sob esse risco, outros dizem, se você vai precaver-se disso, pode usar, portanto, não há problemas. Portanto, aqui cada um poderá ver, não é, o estado, não é, o seu próprio cuidado a usar. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam usava o miswak, não é, nos salats, ao fazer o wudu, para antes de começar o seu salá,
ou na ablução, mesmo estando em jejum. Jazakallah khair. A pergunta a seguir. Estou de jejum e apanho uma hemorragia dental. Estou num local onde não tem como cuspir o sangue. Como devo proceder? Que local é este que a pessoa não pode sair? Está numa necessidade, estado de necessidade? Sim? No chapa? Você fica. Bom, ele não pode engolir. O que eu vou dizer é que não pode engolir. Agora, se você está no chapa, está no masjid, ele não pode engolir. Portanto, não invalida o jejum. A hemorragia não invalida o jejum. Vai invalidar se você engolir. Agora, onde está? Assunto é outro. Portanto, se ele estivesse numa situação completamente aflito, para número 1 ou número 2, como é que faria? Se estivesse no chapa, o que faria? Hã? Ia descer do chapa? Eu não vou responder o que ele tem que fazer. Está claro, tem que arranjar forma de cuspir e não engolir. A pergunta a seguir da comunidade. Por que o muçulmano é obrigatório aprender a língua árabe? Se Allah subhanahu wa ta'ala entende todas as línguas. A pergunta seria, se Allah subhanahu wa ta'ala entende todas as línguas, Allah não tem que aprender nenhuma língua. E você entende todas as línguas? Você não entende. A analogia está mal feita. Mas a língua árabe, primeiro, você está aprendendo a língua árabe para poder recitar o Corão. O Corão está em árabe. O Corão está em árabe. Aquele Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, aquilo tudo está em árabe. Você, quando aprende desde o Maktab, está a aprender a língua árabe para poder recitar o Corão. Aprender a língua árabe para perceber o Corão. O Corão não está só para ser cuidado, não, este é um livro sagrado nosso. Não. O Corão está para ser entendido. Temos que entender o que Allah está a dizer neste Corão. Portanto, aprender o árabe é para nós entendermos o Corão. É para nós entendermos a Sunna do profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou o quê? Árabe, não falou português. Não falou português. Se você quer ir para a fonte é árabe. Seja no Corão, da Sunna, está em árabe. Portanto, aprender a língua árabe é para nós entendermos o Corão, para nós entendermos a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. A pergunta a seguir. O Sadaqatul Fitr pode ser dado a um muçulmano que não temos certeza se jejuou ou não e se vai usar para o Eid? O Sadaqatul Fitr é para um muçulmano. O Sadaqatul Fitr não é para jejuador, não é para muçulmano se jejuou ou não jejuou. Aliás, ninguém tem como saber se alguém jejuou. É possível saber? Ninguém tem como. Se é para saber se alguém jejuou ou não jejuou, não vamos dar Sadaqatul Fitr. Não é possível saber se alguém está de jejum ou não está de jejum. Vocês podem dizer, eu estou de jejum. Alguém pode dizer isso? Eu posso vir de lábios completamente ressequidos. Não é sinal de estar de jejum. Até posso dizer que não estou de jejum enquanto estou de jejum. O inverso também aplica-se. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Quando nós fazemos jejum, quando fazemos, Allah dá essa recompensa, diz: eu que vou recompensar ao jejuador, porque essa é a única ação que é a maior sinceridade. Não há hipótese de alarde. Alarde que eu estou a fazer para mostrar. Não tem como você mostrar, porque as pessoas não têm como saber se você está de jejum ou não está de jejum. Portanto, o Sadaqatul Fitr é para suprir as necessidades do necessitado nos dias de Eid. É o que temos que fazer, nós temos que dar. Se ele vai usar para Eid, ou para jantar naquele dia, ou almoço, isso não cabe a ti. Você tem propósito de suprir uma necessidade dele, então dá ao muçulmano, ao necessitado, para suprir as suas necessidades e não necessariamente
ter que certificar, ir atrás de quem você deu Sadaqatul Fitr, quer ver, você guardou hoje é dia de Eid, vai comer hoje, come agora para eu ter certeza. Não é isso. Nós não somos polícias para andar atrás das pessoas. Nossa intenção, somos ordenados a fazer isso, dá ao necessitado. Acabou. Até o zakat, não é? Nós damos o zakat. Não cabe a nós. Melhor forma de dar zakat é dar dinheiro. É dar o quê? Dinheiro. Você dá produtos, dá... Melhor forma. Zakat tem o propósito de suprir a necessidade do necessitado. Ele não tem problema de arroz, farinha, óleo. Ele não tem esse problema. Ele tem problema de pagar propina de filhos dele na escola. Ele tem problema dessas cheias que destruiu a casa dele. Ele quer comprar chapas. Ele quer comprar barrotes. Ele quer melhorar a condição de vida dele. E você lhe enche de farinha de milho. E na casa dele está a chover. Encheu água, aquela farinha ficou molhada. E você completamente tranquilo, já dei meu zakat. Nós pensamos que enganamos Allah. Pensamos que enganamos Allah. Mas nós não enganamos Allah. Allah sabe o que vai dentro de nós. Portanto, nós temos que dar. Não somos polícias. Você deu o zakat, ele vai fazer mau uso. Aquilo é dele. É dele. Ele faz o uso como quiser. Como quiser. Você vai pegar aquele dinheiro, vai pagar dívida, não é? Vai pagar propina de filho, vai melhorar a sua casa. O que for, é dele. Condição para o pagamento do zakat, aquilo tem que sair da posse de quem dá, passar para a posse de quem recebe. E se é meu, eu faço bem o que quiser com aquilo que é meu. Portanto, o Sadaqatul Fitr é a mesma coisa. Nós temos que dar. O propósito é para aliviar a situação do necessitado no dia de Eid, em particular. Se ele fizer outro uso, não é da nossa responsabilidade. Jazakallah khair. A pergunta a seguir de um dos irmãos da comunidade. Para a oração do Tarawih, existem 2 grupos divididos. Para a oração do Tarawih, tem 2 grupos divididos. Alguns fazem 8 rakats e alguns fazem 20 rakats. Quais desses estão mais certos? Bom, esta é uma questão controversa. Eu não vou responder qual está certo. Eu não vou vos dar peixe. Vou vos ensinar a pescar. Aqui nós temos 2 grupos. Uns dizem que são 20 rakats. Outros dizem que são 8 rakats. Os que dizem são 20 rakats baseiam-se, aliás, não é só 20 rakats, tem outras posições de 36 rakats, Salat Tarawih, 40 ou 42 rakats, 43 rakats de Salat Tarawih, atribuído até a Imam Malik, rahimahullah. Portanto, não é só 20. Mas temos o hadith de Umar, radiallahu anhu, em que, entre aspas, ele instituiu 20 rakats. Temos outro hadith de Aisha, radiallahu anha, que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez mais do que 8 rakats no Ramadã e fora do Ramadã. Eu estou a dizer, eu vou vos ensinar a pescar. Não vou vos dar peixe. Eu não vou dizer qual é certo, mas eu vou deixar a mensagem convosco. Entendam-me atentamente. Portanto, Aisha radiallahu anha foi perguntada: descreva o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam à noite. Então, por Aisha radiallahu anha diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia mais do que 8 rakats no Ramadã, nem fora do Ramadã. Não fazia mais do que 8 rakats no Ramadã e fora do Ramadã.
E ela diz, não pergunte acerca da beleza deste Salah. Quão longo era o Salah do profeta sallallahu alaihi wasallam e quão tranquilo era o Salah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, rahimahullah, traz este hadith no capítulo de Tahajjud. No capítulo de Tahajjud. Ulama explicam que esta resposta de Aisha radiallahu anha era acerca de uma pergunta que a pessoa, a pretensão de quem está a questionar, queria saber o salat no geral do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ela disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam à noite fazia 8 rakats. Seja fora do Ramadã ou dentro do Ramadã. Ele fazia 8 rakats. Uns dizem, olha, dentro do Ramadã e fora do Ramadã não tinha mais que 8 rakats, então o salat tarawih é 8 rakats. Porque no Ramadã e fora do Ramadã eram 8 rakats. O outro grupo diz, não, este salat não era salat tarawih, porque não há tarawih fora do Ramadã. Não há salat tarawih fora do Ramadã. A pergunta aqui era de querer saber como é que era o salat do profeta à noite, independentemente do momento. Aisha está a responder que estando no Ramadã ou fora do Ramadã, à noite, o profeta fazia 8 rakats. Mais 3, witr, e até 11. Vamos encontrar até 11. Vamos encontrar até 13 rakats. Não pergunta do Ramadã. Mesmo fora do Ramadã, ele fazia os 8 rakats. Normalmente, ele fazia isso. Ele fazia isso. Aisha viu onde? Viu o profeta sallallahu alaihi fazer onde? Na sua casa. Na sua casa, o profeta sallallahu alaihi fazia isso. Mas o grupo que diz que este hadith de 8 não está a falar de salat tarawih. Tem hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat tarawih em congregação com os companheiros no masjid. Fez. Fez no primeiro dia, fez no segundo dia, fez no terceiro dia. No quarto dia, o número de pessoas aumentou. O profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu. E no Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não pensem que eu estava desatento da vossa presença no masjid. Eu vi que vocês estavam lá. Eu não saí porque eu tive receio deste salat ser feito fard, obrigatório. Por isso que eu não fiz. Por isso que eu não saí. Aisha está a relatar algo que ela viu dentro de sua casa. O profeta está aqui a rezar, também no masjid, com os seus companheiros. Que salat é esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer com os seus companheiros, se o normal dele era só os 8 rakats? Que salat? O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, nestes dois grupos, um diz que Umar radiallahu anhu, ao instituir os 20 rakats sobre o imam Ubay bin Ka'b, ele fez algo que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer. Umar não iria inventar. Umar era um grande seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, em particular no Coran. وَكَانَ وَقَافًا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. Em particular, a questão relacionada ao Coran. Umar era muito forte. Ulama explicam que o profeta Umar radiallahu anhu viu o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer o salat tarawih e Ubay bin Ka'b já estava também a fazer, já fazia. Ele juntava-se com as pessoas que não tinham Coran. A pessoa Qiyamul Layl faz, recita o Coran quanto puder no seu salat tarawih. Quanto puder. Existiam algumas pessoas que não tinham muita porção do Coran memorizado, então juntavam-se com o Ubay bin Ka'b e faziam o seu salat. Uma vez, Umar viu o Ubay a fazer isso, então ele diz quão excelente é isso que estão a fazer. Então passaram a fazer ordenou que fossem 20 rakat. Umar tiraria da cabeça dele inventar algo na religião? Não. E se nós seguíssemos, na pior das hipóteses, aquilo que o Umar disse, estaríamos no pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin." Sigam meu sunnah e sigam o sunnah do khulafai ar-rashidin. Façam o que o khulafai ar-rashidin. Estou a ir na hipótese de Umar ter instituído. Na hipótese. Por que não sigam o que o Umar disse? Por que a objeção é só para a questão daquilo que o Umar diz? Às sextas-feiras, há quantos adãs que nós fazemos?
Hã? Quantos adãs? Dois adãs, né? Sabiam que no tempo do profeta Sallallahu era um adã só? Era só um adã. O segundo adã foi instituído no tempo de Uthman, radiyallahu anhu. Por que não há objeção quanto a isso? Por que não há objeção? Uthman, radiyallahu anhu, instituiu para chamar as pessoas para virem ao masjid. Não é? Por quê? Aquele que, em termos de sequência, era o primeiro adã. Era o primeiro adã que nós hoje fazemos. Era o primeiro. No tempo do profeta fazia adã, depois o profeta saía e subia o mimbar, fazia o khutbah. Então, Uthman instituiu o primeiro adã do Jumu'ah. E por que não há objeção? Por que também não deixam de fazer este primeiro adã? Por que não deixam de fazer este primeiro adã? O Sunnat, o Khulafai Rashidin, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, estou simplesmente a trazer uma analogia. Uma analogia. Por isso, hoje não vou dizer quanto tem que fazer. Então, aqueles que dizem 8, baseiam-se que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia mais que 8. Quer dizer que fora do Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam também fazia salat tarawih. Porque não aumentava 8 dentro do Ramadã e fora do Ramadã. Então, profeta, qual era a diferença em termos de ibada? O Ashad al-Mi'zar, hadith diz, na última dezena, o esforço do profeta era maior. Qual era o esforço maior se o normal era 8 dentro do Ramadã e fora do Ramadã? E no Ramadã, na última dezena, estava a aumentar o quê? Se ele já fazia os tais 8 rakat dentro e fora do Ramadã. Então, vamos passar a fazer salat tarawih também fora do Ramadã. Então, há esta percepção nas escolas, nos jurisconsultos. Portanto, uns dizem que é isto, outros dizem que é isto, mas a explicação é esta que eu dei. Agora você depois diz se tem que fazer 8 rakats ou somente 4 rakats, ou 20 rakats. Portanto, eu disse que eu iria vos dar, iria ensinar a pescar. Isca você vai procurar, põe e agora tira o peixe. Jazakallah khair. A pergunta a seguir, de um dos irmãos da comunidade: como posso combater os meus desejos pecaminosos dentro e fora do Ramadã? O Ramadã tem um propósito. Allah diz: la'allakum tattaqun, para que possais alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Este temor, quando a pessoa está de jejum, ele consegue se controlar. Ele sabe que não pode olhar para o haram, ele sabe que não pode fazer o haram. Portanto, ele consegue se controlar, ele próprio. Será que ele consegue se controlar só porque está com fome? Não. É que ele pessoalmente consegue se controlar. O Ramadã vem para moderar a pessoa. Portanto, é só ele ter essa consciência, saber que eu tenho que ser muçulmano. O Ramadã vem simplesmente para pôr os pontos nos is, e é possível isso acontecer, eu consigo fazer. Portanto, esta conduta que nós temos no Ramadã, temos que manter fora do Ramadã, e vai também em conformidade àquela pergunta, não é? de como ser 100% um bom muçulmano. Portanto, o facto de estar de jejum e ter um comportamento diferente, um bom comportamento, quer dizer que fora do Ramadã nós também conseguimos fazer a mesma coisa. Jazakallah khair. Mais uma pergunta. Por sinal, esta aqui é da ala feminina. Gostaria de saber se é obrigatório no dia do Eid, após o Salat, ir visitar nossos entes queridos no Cabestan. Não há qualquer fundamento para isso. Não existe nada na Sunna que diz que no dia de Eid temos que visitar os cemitérios. Os cemitérios devem ser visitados sempre. Sempre. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando nós visitamos o cemitério, nós tiramos lição, não é? Daquilo que é o nosso fim, todos nós, faz-nos mudar de comportamento. Nós vamos ver que estavam aqui pessoas mais ricas, mais pobres, pessoas com posses, sem posses, arrogantes, humildes. Estão todos lá sob a mesma situação, e vai fazer você mudar a sua própria conduta. Deixar de ser arrogante, deixar de ser espizinhar as pessoas, melhorar a sua conduta. E não é dia de festa para dizer aos familiares: olha, hoje vamos comer bem, nossa festa hoje. Não é isso. É para você ir tirar lição, e não é restrito ao dia de Eid. Há uma pergunta, não sei se é de insistência, mas para não se sentir excluído eu vou passar a ler. Gostaria de saber se existe outro sinal de Laylatul Qadr, para além
dos que o Sheikh acabou de mencionar? Podem existir, por exemplo, falando aquilo que vem da Sunna, não é? Pode existir essa repetição, o sol nascer com raios fracos, estar a chover, não é? Uma chuva bem calma, estar uma temperatura boa, tranquila, não é? Isto é conforme o que vem na Sunna, o que vem nos ahadíces, o que vem no Coran. Outros eu não conheço. Se quiser inventar, eu também tenho boa capacidade aqui de dizer isto e aquilo. Você, se quer até ver a Noite de Al-Qadr, paga, vou te dizer. E eu acho que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam, às vezes, aquelas coisas difíceis. O nosso dino não é assim. O nosso dino é muito simples, fácil. Não vamos criar essas curvas. Não. O que nós temos que fazer é preocuparmos nas noites ímpares, fazer Salat al-Fajr, Isha e Fajr em congregação. Quem fizer Fajr e Isha em congregação tem recompensa como se fizesse a noite toda a ibada. Aquele que fizer Salat com o imamo, até o imamo terminar no masjid, não é? Na noite, Salat Tarawih, até terminar, este também ganha a recompensa de Qiyam Leila. Portanto, fazemos essas coisas, não vamos nos preocupar. Eu já vi pessoas a discutirem. Não, o Laylatul Qadr foi na nossa noite. Não, foi na nossa, porque começamos dia diferente. Até choveu. Não, mas meu dia, o sol nasceu fraco. Alguém depois mandou uma mensagem para mim. Eu estou muito preocupado, porque hoje o sol está sem raios. Eu disse, pai, eu não posso lhe ajudar. Não tem como voltar para trás. Se eu não tenho como ajudar. Portanto, não vamos nos perder aí. Vamos nos focar naquilo que é objetivo. Vamos fazer ibada. Vamos ver lá quando chegarmos que valeu a pena a última dezena estar acordado, nas noites ímpares, em particular na busca da Al-Qadr. Trabalhe, não faça corta-mato. Então, vamos nos focar no ibada. A pergunta a seguir da comunidade: gostaria de saber se a hemorragia nasal anula o jejum ou, por outra, invalida. Hemorragia, onde que o sangue está a sair, não é? Não invalida. Nasal, ou qualquer outra parte bucal, desde que nada entre para o estômago, não invalida o jejum. Se alguém falou aqui nas perguntas de injeção, já vou adiantar agora, também não invalida o jejum, porque não tem contato com o estômago. Colocar medicamentos nos olhos, agora conjuntivite. As pessoas perguntam, posso colocar medicamento tetraciclina nos olhos? Pode colocar, mas eu sinto um sabor na garganta. Não há comunicação para o estômago, por mais que haja este sentimento. Mas não há nenhuma comunicação para o estômago. Portanto, olha mais, explicam isso. Portanto, não há, desde que nada vá ao estômago, então não invalida o jejum. Jazakallah khair. A pergunta a seguir: essa é o sinal de que a comunidade estava com sede de ouvir o esclarecimento. Ainda temos aqui algumas, né? Não sei, talvez pode ser para não me deixar sair logo. É uma forma de dizer volte sempre a essa casa, Sheikh. Não, vamos encher. Então, fazer a mesma pergunta de forma diferente. Então, continuando a pergunta a seguir desta comunidade: qual é a melhor ibada que uma mulher pode fazer estando ela no ciclo menstrual? Tendo em conta que o Sheikh disse que a melhor ibada é a recitação do Sagrado Coran. A mulher no período menstrual lhe é proibido, lhe é vedada de fazer salat, fazer jejum, entrar no masjid, tocar no Coran. Isso ela não pode fazer. Alguns dizem que não pode recitar o Coran, mas ao mesmo tempo dão exceção se for uma professora que tem que ensinar e vai repartindo as palavras. Portanto, Imam Bukhari, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, se não estiver equivocado, dizem que ela pode recitar o Coran, desde que não toque no Coran. Assim como se ela recita versículos do Coran como dua, ninguém tem problemas quanto a isso. Ayatul Kursi antes de dormir,
é um ayat do Coran, um dos mais poderosos versículos do Coran, Ayatul Kursi. Todos são unânimes que quando ela recita o Ayatul Kursi, até aqueles que dizem que não, ela não pode recitar o Coran, mas quando é para recitar Ayatul Kursi como dua, ninguém tem objeção. Portanto, na base desses aspectos, alguns ulamás dizem que ela pode recitar o Coran desde que não toque no Coran. Portanto, dua ela pode fazer, não há nenhum problema. Está no período menstrual, pode fazer dua, pode fazer adhkar, pode... O que não pode fazer são essas coisas que eu aqui mencionei, mas na noite, se quer estar acordada, na noite del Qadr, fazendo adhkar, tasbihat, dua, ela poderá fazer sem nenhum problema. Jazakallah khair. A pergunta a seguir: será que é possível a pessoa sentir ou perceber que o seu jejum foi aceito? Não tem como você saber ou sentir que o seu jejum foi aceito. Senão nós tínhamos que estar a discutir com Allah no Qiyamah. Não, meu jejum foi aceito, meu salah foi aceito. Ele é que sabe se o salah foi aceito ou não foi aceito. Desde que façamos como temos que fazer. Não se envolve em calúnias, em brigas, em discussão, em coisas fúteis que comprometem o próprio jejum. Bom pensamento. Nós temos que ter bom pensamento para com Allah nas nossas ações. Ana inda dhanni abdi bi. Allah diz, eu irei agir de acordo com o pensamento do meu servo quanto a mim. Se ele pensar que eu vou lhe perdoar, eu vou lhe perdoar. Se ele pensar que eu não vou lhe perdoar, eu não vou lhe perdoar. Então, pensa que Allah vai aceitar o seu jejum, não é? Apesar das dificuldades, das imperfeições, mas o nosso sentimento é que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o nosso jejum e o pensamento que todos nós temos que ter. Jazakallah khair. Temos aqui ainda muitas perguntas. A pergunta a seguir: o Sheikh falou também da importância de pedir perdão e continuou dizendo que Allah não perdoa dois tipos de indivíduos, aqueles que não se falam. Gostaria de saber como fica a situação daquela pessoa que quer fazer as pazes, mas a outra não cede. A pergunta a seguir: qual é o melhor dua para a última dezena do Ramadã? A seguir, aquele muçulmano que jejua durante o dia e dá-se tempo de oração, ou seja, não se dá tempo de oração, e seja durante o dia, aqui alguma coisa não está bem. Eu gostaria que agradecer que o Sheikh respondesse essas duas enquanto eu cefo esta. A primeira é que duas só. Ok. De facto que duas pessoas não se falam e uma tenta falar com a pessoa desdenha-se, não quer criar esses laços. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando duas pessoas não se falam, não é? Aquele que for lá para fazer com que reatem os laços, este já cumpriu o seu dever. Portanto, ele foi lá para falar, para reatar, e outro não quer. Ele já livrou-se da sua responsabilidade. O problema é do outro. E uma das formas é você encontrar com a pessoa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cumprimentar. Quem não quiser, vai desdenhar por completo. Mas o outro também, se quiser, vai dizer wa alaikum assalam. Já reataram, estão a falar. Não quer dizer, conforme estava a dizer, tem que se abraçar, dar beijinho, estava com saudades tua. Não. Você me fez mal, ok? Pode pedir perdão, essa é uma coisa, mas o assalamu alaikum pelo menos deve existir. Então, se você for, deu espaço e a pessoa não te dá chance, não quer mesmo falar contigo, o problema já é dele, você já livrou-se. E uma das coisas que o professor Salam diz, al-badiu bis-salam bariu min al-kibr. O primeiro a dar salam é que está isento do orgulho. Segundo aspecto, segunda pergunta, qual é o melhor dua que podemos fazer na noite da Al-Qadr? O melhor dua do professor Salam foi questionado isso por Aisha radiallahu anha. Araita ya Rasulallah, se eu encontrar a noite da Al-Qadr, o que eu tenho que fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, diga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Curto e doce. Não disse, fica a fazer muito qiyam, pega o Coran, começa dali flamimo, se puder terminar a nas naquela noite. Não. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Imaginemos, se dissesse um tipo de salat, e a mulher está menstruada, não pode fazer o salat, ficaria privada. Até a mulher que está menstruada, na noite da Al-Qadr, está a fazer o seu tasbih. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu és o perdoador. Tu gostas de perdoar. Perdoa-me. Este é o dhikr que temos que fazer. Mas todos os outros duás você pode fazer. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. É o duá que o profeta sallallahu fazia muito. Anas radiallahu anhu disse que esse era um duá que o profeta sempre que viesse fazer duá, ele fazia esse duá. Ele fazia este duá. Portanto, outros duás que você quiser fazer, faça, peça Allah. Peça Allah. E a noite da Al-Qadr, na noite da Al-Qadr, acontecem muitas coisas. Todo o registro do que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem vai morrer, quem vai nascer, quem vai ter isso, aquilo, tudo acontece na noite da Al-Qadr. A noite da Al-Qadr é medida, o destino, poder de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso. E o Coran diz isso. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Os anjos descem, não é? Com o decreto do seu Senhor, com todos os assuntos. Com todos os assuntos. E outros versículos do Coran também fazem menção, não é? A esta noite Al-Qadr, onde todas as coisas acontecem. Vou colocar duas perguntas a seguir. Qual é a situação daquele homem que usa fios correntes, faz tatuagem e usa ouro? A seguir, qual é a situação daquela mulher que está no estado de istihada enquanto jejua? Os homens são proibidos, primeiro, assemelharem-se às mulheres. Há coisas que são específicas para as mulheres. Então os homens são proibidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aqueles homens que assemelham-se às mulheres. Os maricas todos estão amaldiçoados aqui. Andar, falar, aquele gesto. Homem não pode fazer isso. Homem macho. Agora as nossas irmãs ficam muito ofendidas. Hein? Quando aparecem esses, primeira coisa logo põe aquela mãozinha assim para mostrar que olha, somos duas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou todo homem que se assemelha às mulheres e amaldiçoou todas as mulheres que assemelham-se aos homens. Você é mulher, quer se fazer de homem por quê? Em tudo. Você não pode querer também já mandar em casa. Ei, quem manda em casa é o homem. Então, esta diz é vasto. É vasto. Mas estamos a falar, em primeiro lugar, a primeira percepção é você imitar aspectos que são meramente para homens. Meramente para as mulheres. Você querer fazer as mesmas coisas. Imagina, quem põe brinco? É mulher. Você também tá. Já encaixou. Depois, hoje, você basta ter aquilo. Já vão começar a vir te oferecer vaseline, não é? Começam. Infelizmente, o nosso mundo está assim hoje. Então, o Islã cortou o mal pela raiz. Todo homem que se assemelha a mulher está amaldiçoado. Toda mulher que se assemelha, imita, quer ser como o homem, também estão amaldiçoados. Quanto à tatuagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam também amaldiçoou. Estão amaldiçoados. O Wasila, o Al-Mustawsila, o Al-Washima, o Al-Mustawshima, todos esses, o hadith menciona o tatuador e quem é tatuado. Você não tem tatuagem, mas você está a tatuar outra pessoa, está amaldiçoado. E você está sendo tatuado, também está amaldiçoado.
Agora a questão é, eu já fiz tatuagem. Vou fazer como? Se você puder tirar, tira. Se não puder, faça tauba. Faça tauba. Portanto, há vezes em que nós podemos ver alguns irmãos muçulmanos com tatuagem, não podemos pensar mal deles. Ontem, no meu masjid, apareceu um jovem cheio de tatuagem. Quis ficar muslim. Ficou muslim. Ele não sabia. Antes, não sabia da proibição de tatuagem. Então, você não tem o direito de julgar ele. Olha, que muslim. Você está fazendo salat ao lado dele. Aqui, tudo cheio de tatuagem. Você já fez, olha, está com tatuagem. Tatuagem haram. Mas ficou muslim ontem. Ontem ficou muslim. Então, você vai ter um pensamento negativo dele. Portanto, o que você pode fazer? E ele não é julgado, não é condenado por algo que ele fez antes do Islã. Até quando torna-se muslim, os pecados todos são perdoados. Por isso vocês vão ver, às vezes, aquelas imagens, vídeos, pessoas no haram a fazerem tawaf, cara completamente tatuada, braços tatuados. Que tipo de muslim? Você não sabe que tipo de vida ele tinha antes. Você não sabe se ele tornou-se muslim antes de ir para Meca ou tornou-se muslim enquanto ele já tinha aquelas tatuagens no seu corpo. Portanto, o julgamento não cabe a nós. Portanto, esta é a questão. É proibido ter tatuagem e fazer a tatuagem. Respondi todas? Ou tem outra? Qual é a situação daquela mulher que está estirrada? A questão de istihada. Istihada é hemorragia. Este é um assunto que precisa ter um pouco mais de detalhe, mas como vocês fazem questão de eu ficar aqui mais tempo enchendo perguntas, eu vou começar a dizer não sei para nós passarmos essas perguntas mais rápido. E como sabe que eu sei ou não sei? A questão de istihada. Istihada é hemorragia. O que acontece? A mulher tem o seu período mínimo, período menstrual, e tem o seu período máximo. E neste intervalo entre fim de um período menstrual para outro período menstrual, tem que ter um certo tempo, 15 dias. Terminou o seu período menstrual, para outro período menstrual, o tempo de purificação aqui deve ser 15 dias no mínimo. Máximo não tem limite. Pode ficar 2 anos, 5 anos, não tem limite. Mas o mínimo de um período menstrual para outro tem que ser 15 dias. Se terminou o seu período menstrual, terminou, não é? No tempo máximo, ou de acordo com o hábito, no 5º dia, 6º dia, viu que ainda está a sair algo. Está dentro, ainda não completou os 15 dias. Isso não lhe atrapalha o salat, o jejum, a recitação do Corão, a relação com seu esposo. Nada disso atrapalha. É uma hemorragia. Conforme o profeta disse, irqun, uma veia, não é? Que tem algum problema. Não é o período menstrual. Portanto, o istihada, a hemorragia, se for hemorragia, não é? Isso não atrapalha o seu ibadah. Ela pode fazer o jejum normalmente, fazer salat. A única coisa que tem que fazer um novo wudu, vai se lavar, vai se purificar, fazer um novo wudu para cada salat obrigatório. Por exemplo, fez o wudu para salat zuhr, faz salat zuhr, faz os seus salats facultativos, por aí, quanto quiser, mas quando entra a hora da asr, tem que fazer um novo wudu. Jazakallah khair. Eu só quero passar uma nota. Temos aqui muitas perguntas. Se pretendemos colocar todas, senão o Sheikh Suleiman não volta mais aqui. Não é? Então, senão será a forma de dizer não venha nos visitar aqui. Então, para abrir mais espaço de modo que ele venha esclarecer as outras perguntas. Vamos fazer o cavalo, o tempo que íamos chamando e não vinha. Assim temos um longo tempo para vir da próxima. Não é? Então, se assim for, nós vamos colocar. Tínhamos selecionado aqui apenas 5 como sendo as últimas. Mas, inshallah... Mas se quiser deixar para a próxima vez, eu agradeceria. Não tem nenhum problema. Então, inshallah, vamos deixar para próximas vezes. Apenas vamos colocar as 5. De modo a ganharmos tempo. Eu também concordo. Eu só quero ouvir... O Sheikh concorda. Podemos colocar as 5 que selecionamos. As outras ficam para outra oportunidade. Concordamos? Podemos proceder assim? Inshallah? Jazakumullah khair. É comunidade compreensiva, Sheikh. Pode voltar aqui mais vezes. A pergunta a seguir que eu vou colocar
Em que momento devo fazer doa para o esposo? Como regra, diz que primeiro faz para si, depois para os pais, depois para a família e, por fim, para os muçulmanos em geral. Então, em que momento faço para o meu esposo? Mas esta pergunta era mesmo para mim. Eu que tenho que dizer em que momento tens de fazer doar para o seu esposo. Bom, doar é algo que vai no íntimo da pessoa, não é? Allah não vai te perguntar, na sequência do teu doar, por que você pôs teu esposo antes teus pais? Ou por que pôs teus pais antes teu esposo? Allah não vai perguntar isso. E você pode até não fazer doar para o teu esposo. Pode. Mas o que eu estou querendo dizer é que não existe um lugar no doar, primeiro louvar Allah, enviar bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, doar para ti, esposo, pai, mãe, filho mais velho, mais novo, primo. Não existe essa sequência. Por isso esteve aqui a dizer, princípio geral, não podemos complicar o nosso din. Vai fazer doar para ele? Faz doar. Não tem uma posição que no doar, primeiro é pai, depois é esposo, primeiro é esposo, depois é pai. Não. Faz doar para todos. Faz doar para todos. Então, não temos uma sequência onde que o esposo deve ficar. E é uma coisa que vai no teu coração. Você, se tem uma preocupação por alguém, não precisa alguém te dar uma sequência. Você sabe exatamente quando que você vai fazer doar para esta pessoa. Portanto, esta é a questão relacionada à sequência ou o momento em que poderá fazer doar para a esposa. Mas eu gostaria que isso fosse o contrário também. Se fosse talvez um esposo a perguntar em que momento eu faço doar para minha esposa. Mas dá para ver que as esposas estão no outro nível. Estão no outro nível. A preocupação para com os esposos, elas têm essa preocupação. Duvido que algum dos esposos aqui pensou em que momento eu tenho que fazer doar para minha esposa. Não é? Os homens às vezes pensam, olha, também se não fizer, ela bazar, é chance de eu ter outra logo para substituir. Mas elas não pensam assim. Elas não pensam. Elas fazem doar para lá dar longa vida os esposos, não é? Viverem mais, Allah corrigir os esposos. Subhanallah. Isso é sensacional. Os homens, ninguém pensou assim. Né? Aqui, o pior que poderia acontecer se não estiver lá, a pergunta talvez seja quando é que posso casar outra esposa? Mas as mulheres logo pensaram, em que momento eu tenho que fazer doar para o meu esposo? Estão de parabéns. Vou colocar duas numa só para ficar umas com outras duas, que é para sairmos dessa. É permitido uma mulher ou homem muçulmano visitar um parente muito próximo que tenha sido, ou seja, que tenha falecido, mas não era muçulmano? Um homem ou uma mulher muçulmana visitar a campa de um falecido que é familiar que não era muçulmano. A segunda, é permitido fazer doar para um não muçulmano? Bom, visitar a campa de um não muçulmano é permissível. É permissível. Mas você só vai visitar. Só vai olhar. Não vai fazer mais nada. Não vai fazer doar. Não vai fazer nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para visitar campa dos seus pais. Para fazer doar para os seus pais. Os pais não eram muçulmanos. Allah diz, não pode fazer doar para um não muçulmano. Se alguém morreu no kufr, não se pode fazer doar para eles. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu para visitar a campa deles. Então Allah permitiu que visitasse a campa. Mas quando você visita a campa de um não muçulmano, não vai fazer nada. Você não pode fazer doar para eles, não pode fazer isso ali thawab para eles. Não faz nada dessas coisas. Portanto, quanto à questão de masala, é esta. A segunda? Quando é que? Sim, o Sheikh leu, não consegue reter. Eu só ouvi. Sim, fazer doar para um não muçulmano. Sim. É permissível fazer doar para um não muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez doar para Umar ibn al-Khattab, não é? Abu Jahl, que Allah guiasse
um dos dois mais queridos para o Islã, para fortificar o Islã, Abu Jahl ou Umar ibn al-Khattab. O profeta fez dua. Então, mostra a permissibilidade. Segundo aspecto, não há nenhum problema fazer dua para um não-muçulmano, ou Allah dê shifa a ele, ou Allah cure a ele, ou Allah guie ele para o Islã. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Os efeitos é se a pessoa deixou o mundo não sendo muçulmano. Aí que temos essas restrições, mas a pessoa estando viva, fazer dua, que Allah te abençoe, que Allah faça com que prospere, que Allah guie para o Islã, que Allah faça com que esteja saudável. Por aí, não há nenhum impedimento quanto a isso. Vou colocar as duas últimas. Esta semana calhou com a Semana Santa dos cristãos, que dizem que o profeta Jesus ressuscitou hoje domingo. O que é que aconteceu realmente com o profeta Jesus, sob o ponto de vista islâmico? A última, alguns dias sinto tormento nos meus sonhos, no momento de pegar sono, algo que pega de modo a não conseguir gritar nem movimentar. E com isso, eu espero receber notícias, brigas, um monte de coisas na família, ou cair doente. Daí fica a preocupação. O que é? Precisaria de um curandeiro para dizer o que efetivamente acontece nisso. Essas são coisas pesadas, né? São coisas pesadas. Portanto, começando pela última, sem esquecer a primeira. A primeira é de Páscoa. A última, que a pessoa tem pesadelos, em outras palavras, e depois acorda, vive situações problemáticas, não é? O sonho, existem três tipos de sonhos. Um sonho é uma orientação de vida, Allah está a te guiar. Outro sonho é psicológico, a pessoa está a pensar muito numa coisa, sonhou aquilo. E outro sonho é sussurra do Shaitan, Satanás. Três tipos. Um é psicológico, você está a pensar muito em alguém, né? E dormiu, sonhou com aquela pessoa. Até eu não falei, eu disse até. Viu vossa mente como viajam, hein? Até o quê? Até o quê? Vamos lá agora. Cada um diz até o quê? Hã? Até acordar? Ficou a sonhar com a pessoa até acordar? Eu não disse isso. Até você acordou só na hora do Al-Fajr, porque pensou muito de alguém. Você ficou a pensar, a pessoa veio no teu sonho, a nossa mente também teve a trabalhar à noite e te ajudou até. Te ajudou a trabalhar. Você pensou, puxou, a mente continuou a trabalhar e você acordou só no Al-Fajr. Já um trabalho feito. Esta é uma forma. Segundo é sussurra de Satanás. Mas terceiro, vamos primeiro para o terceiro. Terceiro é uma orientação divina. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o sonho é a 40ª parte da revelação. 1/40 parte de revelação. Alguma coisa Allah pode estar te indicar lá no sonho. Este é um sonho bom. Você sonhou que estava a ter alguma coisa, dia seguinte chegou no trabalho, foi promovido. Sei, mas eu já tinha sonhado, não é? Isso às vezes acontece comigo. Só não acontece na parte de dinheiro. Eu às vezes sonho em dinheiro, às vezes acordo, já não está aí. Então, era só para descontrair um pouquinho. Portanto, Allah às vezes dá esta indicação.
Você sonha e depois algo aproxima-se daquilo que você sonhou. Depois tem outra parte que é Shaitan. Shaitan vem brincar na tua mente e te cria esses cenários. Cria esses cenários, até traz imagem de pessoas da tua família. Imagem de pessoas da tua família a fazerem maldade. Isso não é prova suficiente para nós riscarmos aquela pessoa, aquele membro da nossa família por causa do teu sonho. Não é. Isso não é motivo. Portanto, dependendo desses três tipos de sonho, um deles pode ser o sonho daquilo que você está a fazer. Pode ser o Shaitan a brincar contigo, porque o Shaitan sempre tem um propósito de criar desunião, desentendimento, separação das pessoas. Você pensar mal das pessoas, é o trabalho dele. E ele não força ninguém. Ele simplesmente sussurra. E este diálogo vai ter lugar no dia da Qiyamah. Este diálogo vai ter lugar no dia da Qiyamah. الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. O Shaitan diz que Allah prometeu e a promessa de Allah era verdadeira. E eu também fiz uma promessa. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. Eu não tinha um poder coercivo. A única coisa que eu tinha era vos chamar, sussurrar. Eu não vos forcei. فلا تلوموني walumu anfusakum. Não me culpem. Você amanhã dizer lá em cima, foi Shaitan. Shaitan diz, você me viu ontem. Que cor era meu jubô? Meu topi era que cor? Se você diz que eu vim lá ter contigo. Você viu ele? Não. فلا تلوموني walumu anfusakum. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Então ele diz, eu só chamei-vos. E vocês quiseram fazer aquilo que eu sussurrei. Então, este sonho que você viu, não é? Alguém da família, não tem nada a ver com a realidade. As coisas, as posições devem ser tomadas quando estivermos diante das evidências, dos argumentos, dos factos. Isso que deve nos levar a tomar uma posição e não simplesmente através do nosso sonho. Quanto à questão da Páscoa, esta é a percepção que eles têm, que Jesus, Isa ibn Maryam, foi crucificado e ressuscitou no domingo de Ramos ou domingo de Páscoa. Portanto, o Corão diz: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Eles não mataram o Isa, eles não crucificaram Isa, mas sim alguém dentre eles foi assemelhado com Isa. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Allah volta a repetir, e de certeza que eles não mataram Isa. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah elevou Isa aos céus. Isa está no céu. Ele voltará. Sim, voltará. O Corão está a dizer que ele voltará. Voltará à terra como seguidor do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta é a crença do muçulmano. Não acredita nesses dados, nessas informações. Nós temos o nosso Corão e o Corão diz o que nós temos que fazer, o que nós temos que acreditar, e Allah está a dizer que não crucificaram, não mataram, e no fim deste mesmo versículo voltou a enfatizar وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, de certeza que não mataram a Isa, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah elevou Isa aos céus e ele, a posterior, voltará à terra como seguidor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fim dos tempos, e depois Isa irá matar o Dajjal e ele próprio irá falecer, depois o Qiyamah irá acontecer.